Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro mensal aqui no canal do BTG Pactual Digital sobre o mercado de fundos imobiliários, onde nós falamos da indústria, mas também da nossa carteira recomendada, das alterações que nós fizemos entre os meses. Meu nome é Adriano Marinelli, eu estou aqui com o Matheus Oliveira. Tudo bem, pessoal? E antes da gente falar sobre a nossa carteira em si e o mercado, eu tenho uma excelente notícia para os investidores. Semana passada a gente anunciou a nossa carteira recomendada automática. Ou seja, para você que já segue a nossa carteira, você vai poder segui-la de forma automática. Isso significa que todos os meses, quando nós fazemos as nossas alterações e você estiver seguindo essa carteira automatizada, você não vai ter nenhuma dor de cabeça de rebalancear os pesos e as participações dos fundos que nós estamos sugerindo à venda e os fundos que nós estamos sugerindo à compra, né? Então, é super simples para você entrar nesse processo, é só você conversar com o seu assessor de investimentos aqui do BTG Pactual Digital e basicamente segui-la de forma em que você não vai ter nenhuma dor de cabeça para seguir as alterações que a gente fizer todo mês. E agora, pessoal, falando sobre especificamente o cenário macro, no último mês, em maio, a gente teve a principal repercussão, que foi o aumento da taxa de juros aqui do Brasil. O Copom, ele confirmou um aumento de 0,75% na taxa básica de juros, né? Então saímos dos 2,75% ao ano para os atuais 3,5%, né? E muito provavelmente na próxima reunião, se não me engano vai ser no dia 16 de junho, né, Matheus? Isso mesmo. A gente pode confirmar novamente um aumento de 0,75%, chegando aí a eventuais 4,25%. E as projeções, né, tanto aqui dos economistas do banco e as projeções de outros economistas, na verdade, do mercado de uma forma geral, têm precificado a taxa Selic no final do ano em torno de 5,5% a 6,5%. Né? Então a gente precisa ficar de olho um pouquinho o que vai acontecer com esse cenário. Para os fundos imobiliários, sempre digo isso aqui para vocês, a gente entende que na verdade, a curva de juros que precifica os ativos é a curva longa de juros. E essa tem ficado estável aí em torno de 4% real. A gente usa aqui a NTNB 2035, que mais recentemente mudou para IPCA mais 2035, né? E essa continua estável, né? Então a gente entende que não tem um perigo adicional aqui nesse momento. Lógico, se essa curva estressar, aí a gente pode ter um estresse no mercado de fundos imobiliários, né? Por enquanto, a gente segue dessa forma. O que a gente precisa cada vez mais olhar com lupa é basicamente a pandemia, né? Então, se a gente olhar para os últimos 12 meses, o IFIX ele permanece aí perto de 2.800 pontos, o que tem sido cada vez mais impactado pela pandemia, né? Porque por mais que os juros tenham oscilado nesse meio tempo, os fundos imobiliários não reagiram. Então a gente entende que a pandemia, né, lógico, grande parte aqui do índice, né, você pegar o IFIX e destrinchar ele, a parte majoritária são fundos de tijolos, né, 60%, 70% do IFIX, e isso tem feito peso, dado que a pandemia tem impactado operações desses fundos, né? Shopping center, lajes corporativas, hotel, né? Então a gente pode pensar que o destravamento de valor para esses ativos no médio prazo muito provavelmente está atrelado à questão da normalização da pandemia, né? E aqui basicamente dado um cronograma positivo das vacinações, né? Eu acho que o que a gente precisa monitorar daqui para frente é esse ponto específico para a gente basicamente entender se o mercado vai reagir ou não. Dado esse cenário, a gente fez algumas mudanças, né? Mas antes de falar dessas mudanças, o Matheus aqui vai falar pra gente um pouquinho de como a gente fez a performance do mês passado. Como é que foi aí, Matheus? Isso mesmo, Daniel. Nesse mês, a nossa carteira apresentou nossa primeira variação negativa nos últimos 6 meses, né, apresentando queda de 1,43%, ao passo que o IFIX teve uma queda superior, né, caindo aí 1,56% neste mês. Dentre os destaques que a gente pode comentar aí sobre a performance foram que os recebíveis eles ajudaram a segurar essa performance e até superior ao IFIX, né? E as lajes corporativas, que tiveram uma queda expressiva no último mês,
principalmente de todos os fatores que eu falei anteriormente. E, inclusive, pessoal, essa queda expressiva das vagas corporativas no último mês ajudaram a gente a fazer alguma mudança tática na carteira, né? Abrindo margem aqui, abrindo uma oportunidade de a gente montar a posição num fundo que estava extremamente barato, que é o caso do RCRB11. Tá? No último mês, em maio, ele caiu mais de 8%, e a gente entendeu que inclusive era um fundo que já fazia parte da nossa carteira recomendada, a gente já conhecia bastante o fundo, já conhecia bastante os ativos e viu que essa queda abriu uma oportunidade de montar uma maior posição no fundo. A gente tinha 5% de participação, mais 5% que a gente colocou, né, que a gente entrou para a carteira do mês de junho, totalizando em uma participação de 10%. Tá? Por quê, pessoal? Basicamente, essa queda, ela tem, a nosso ver, essa perspectiva negativa da pandemia fez com que os investidores estejam mais receosos com as datas corporativas, só que essa queda, a gente entendeu que ela foi over precificada negativamente. Né? Quando a gente olha em termos de preço por metro quadrado, por exemplo, o fundo está negociando em torno de R$ 12.500 o metro quadrado, tá? Abaixo do valor patrimonial, né? Abaixo do custo de reposição. Inclusive, pessoal, no mesmo mês, tá, em maio, o fundo chegou a vender um ativo na Paulista, que inclusive é a principal região do portfólio, com mais ou menos metade do portfólio, um pouco menos, 45%, 46% de exposição, de um ativo que foi avaliado em R$ 15.000 o metro quadrado. Então, ele estava sendo negociado na bolsa a mais ou menos R$ 12.500 o metro quadrado, e vendeu um ativo a R$ 15.000 o metro quadrado. Né? Então a gente entende que o mercado ele tem precificado muito negativamente o mercado de lajes corporativas, claro, e em específico o RCRB11. Né? Então, qual foi a nossa posição? Vamos desmontar parcialmente a posição que a gente tinha em RBRP, que é um fundo híbrido que a gente continua tendo em carteira, achei 15% de exposição, tiramos, né, saímos de 5%, então totalizando uma participação de 10% no RBRP, e pegamos esse 5% e adicionamos no RCRB11. Tá? Essa foi uma mudança, a única mudança que a gente fez no último mês, focando mais nesse ponto de inflexão que a gente fala entre o momento atual ainda de incerteza para os ativos de tijolo. Né? Acho que a gente vai continuar e começar, na verdade, a fazer essas mudanças táticas / estratégicas dentro da carteira, migrando de potenciais ativos de crédito, né, dos fundos de CRI, por exemplo, para os fundos de tijolo. Tá? Porque a gente entende que hoje, enfim, a gente continua tendo a maior exposição a fundos de CRI, 1/3 da carteira, mas dado o preço super atrativo desses ativos de tijolo no mercado secundário, a gente começa a fazer essa migração. Né? Então, basicamente, essa foi a mudança no último mês, né, Matheus? Isso mesmo, e agora a gente passou a deter uma carteira formada principalmente por recebíveis, né, compondo aí 32,5% da nossa carteira recomendada. Galpões logísticos vem logo em sequência com 27,5% da nossa carteira. Os fundos híbridos representam 20%, enquanto as lajes corporativas, com essa nova mudança, com esse aumento na exposição do RCRB, passaram aí a compor 20% da nossa carteira recomendada. Então, no geral, nossa carteira passou aí a ter um desconto de 8% em relação ao valor patrimonial, né? Somado todos os fundos e ponderado pelos seus respectivos pesos, nossa carteira tem 8% de desconto em relação ao valor patrimonial, enquanto os dividendos, né, anualizados representam aí 6,8%. Vale destacar que a nossa carteira visa unir tanto as estratégias de ganho de capital com renda, né? E acho que nesse sentido a gente tá indo muito bem, né? Muito bem, acho que os próprios números, eles traduzem isso, né? 8% de desconto em relação ao valor patrimonial, buscando exatamente os ativos que podem gerar ganho de capital no futuro, e também um yield de 6,8% anualizados, né? Hoje a gente está falando de um dividend yield, os últimos 12 meses, né? Last 12 months que a gente fala, em torno de 7%, ele está levemente abaixo, mas aqui a gente tem focado não só no dividendo atual, mas também no forward, né, que a gente fala, no dividendo nos próximos 12 meses. A gente entende que esses ativos aqui, eles têm potencial de
crescimento nesses dividendos, como alguns fundos, né, galpões logísticos. Os galpões, eles têm, em sua grande maioria, os que fazem parte da carteira, estão fazendo novas alocações, né, de recursos que eles captaram. Então aqui a gente entende que é uma carteira bastante harmonizada nesse sentido, buscando ganho de capital e rendimentos. E é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar novamente aqui todo mês, falando um pouquinho sobre o mercado, sobre carteira recomendada. Convido vocês novamente a se inscreverem no nosso canal, assinar o BTG Pactual Digital. E se você quiser seguir a nossa carteira recomendada automatizada, é só conversar com o seu assessor de investimento e não ter nenhuma preocupação na hora de você fazer o seu rebalanceamento de carteira, seguindo aqui as nossas sugestões. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Até a próxima.